Boa noite a todos. Boa noite, Alberes, Eduardo, Fátima, Leison, Anier, Sinésio e Virgínia. Bom, depois do Boa carnaval, noite. vamos, vamos voltar aí ao curso. Nós estamos na semana 3 e nós vamos até a semana 7, ok? Lembrando que todas as atividades semanais, eles abonam a frequência da semana. Então, se você fizer a atividade da semana 2, você abona a falta da semana 2. Se fizer a atividade semana 3, abona a falta da semana 3. Bom, pessoal, a gente já desenvolveu 2 estudos de caso, agora a gente está passando para o terceiro, mas antes eu queria dar parabéns aos que postaram a semana 2, o Jefferson, Ricardo, Cleison, o Rainier e a Alessandra. Ok? Continue assim, pessoal. Com relação à mentoria, que eu falei que eu poderia ajudar aí aqueles que desejarem aí fazer algum trabalho particular, já está na hora de começar a comunicar com o Dutra via e-mail ou WhatsApp particular, para a gente avaliar até onde eu posso ajudar aí, ok? Então, aquele WhatsApp de mentoria é específico para isso. A programação de hoje, a gente vai iniciar um estudo de caso de fluxo e caixa e com uma tabela única aí. Normalmente a gente tem trabalhado com múltiplos arquivos relacionados, mas nas empresas, principalmente as menores, a gente tem uma tabela única aí. O ideal é que sempre a gente trabalhe com múltiplas tabelas relacionadas, mas naqueles casos onde existe apenas uma tabela, então nós vamos mostrar hoje aí. E nós vamos trabalhar também um caso sobre múltiplas filiais, múltiplos projetos e como a gente pode desenvolver ou automatizar a gestão desses múltiplos projetos e múltiplas filiais. Então, a partir dessa terceira semana, a gente não vai conseguir, na segunda-feira, abordar todos os aspectos da solução do caso. Então, a gente vai fazer uma boa parte, e com isso vocês vão ter oportunidade de tentar desenvolver e tirar dúvidas. Mas na quarta-feira, eu vou postar a solução do que ficou pendente, ok? Vocês têm alguma dúvida antes da gente começar? Então Eu tenho, vamos lá. professor. Pois Desculpa. não, pode Na falar, última, no Cleis. último dash, no último dash que a gente fez, eu não sei se o senhor lembra, mas ficou um dado ali meio, como é que eu posso dizer? Meio diferente no caso. Eu não lembro qual era, mas ele mostrava a questão do mês
e, tipo, tinha um mês, janeiro, acho, fevereiro, março, enfim. E ele mostrava um campo que tinha só um. Deixa eu ver se eu consigo achar a foto do meu Dash. Mas depois eu mando pro senhor no privado. Ah, Isso, pode porque mandar. assim, sim, eu não consegui. Eu consegui achar o erro na planilha em si, mas eu não consegui tirar ele do Dash, entendeu? Eu não sei Tá. se a gente conseguiria fazer aquilo via Power Query ou a gente deveria editar o Excel em si, achar o erro e excluir as linhas referentes a esse erro, e daí depois jogar pro Power Query, enfim. Mas O isso eu Cleison, só um adendo mesmo. é duas coisas, acho que é importante aí na sua fala. A primeira, quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, manda para mim o, o, o próprio Power Query, se for possível, né? Se não tiver nenhum dado sigiloso que vocês estão fazendo, ou se for os dados do curso mesmo, não tem problema. Manda para mim, porque aí fica muito mais fácil de solucionar o problema e eu retorno em seguida. É, então, isso aí acho que é importante. Agora, outra coisa que você falou em relação a alterar no Excel ou no Power Query. A minha recomendação, Cleis, é que sempre altere no Power BI, né? Por que isso? Quando você recebe uma planilha de alguém, de um departamento, de um setor, essa planilha, mesmo que vier errado, vai ser difícil você pedir para eles alterarem. Então, é melhor a gente tentar ajustar no próprio Power BI. Assim a gente não fica dependendo de ninguém. Agora, claro, se houver essa possibilidade, você teria que pedir para a pessoa alterar. Por quê? Porque imagine, cada vez que chegar um arquivo, você vai ter que corrigir no Excel e depois passar por Power BI. Então, ou a fonte original altera, ou deixa quieto, ou você mesmo altera no Power BI. Assim pode continuar recebendo errado, a gente ajusta e chega no resultado. Porque tudo que a gente fizer no Power BI é como se fosse um gravador. Se a gente faz alguns acertos, ele vai continuar fazendo, supondo que a fonte vai vir daquele jeito, necessitando alguns ajustes. Tá bom? Perfeito, muito obrigado, professor. De nada. Então vamos lá, pessoal. Então hoje a gente tem um estudo de caso sobre fluxo de caixa e depois a gente tem um que é muito legal, que é um dos testes mais utilizados aí pela turma aí, tá bom? Então, a partir dessa semana, pessoal, vocês têm que começar pôr a mão na massa, ter dúvidas, tirar dúvidas, pegar um projeto aí da empresa, tentar implementar, ou seja, ganhar alguma coisa durante esse curso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Se vocês observarem, é, eu tenho utilizado, eu tenho um computador que eu visualizo o que eu estou transmitindo, tá? Se vocês forem lá, tem a opção não ajuste para a tela, mas original 100%. E aí ele aumenta a tela que você está recebendo aqui do Dutra. Então, se vocês observarem esse modelo que a gente está utilizando, a gente observa que são várias fases e sempre a gente vai fazer a mesma coisa. Isso serve para o Excel com BI, tá? E serve também para o Power BI. Então, eu carrego inicialmente os dados, pode ser Excel, pode ser outro formato. Eu faço ajustes. Se tiver mais de duas tabelas, eu relaciono. Na etapa 4, eu faço novas colunas ou medidas, e é o recurso mais sofisticado do Power BI.
E na etapa 5, última etapa, que eu faço os dashboards. Então, é sempre assim. São essas 5 etapas que a gente vai trabalhar aí, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha nos os dados que a gente vai trabalhar hoje. Então, para aqueles... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha, nós estamos aqui, ó, semana 3, fluxo de caixa. Eu vou clicar aqui, ela está verdinha. E está escrito módulo em atividade. E aqui a gente tem o material da aula. Vamos clicar aqui. Então, nós temos aí, olha, primeiro passo a passo. Esse aqui, pessoal, tá? Todos esses aqui são passos que são feitos, que vêm daqui, vêm do passo a passo. Então, fez a etapa um, tem o fluxo de caixa um, 2 e 3, 4. Cada uma das etapas aí vão se refletindo nisso aí, tá? Aqui nós temos aí o fundo para a gente colocar lá no Canvas, tá? Aqui esse mesmo fundo no PowerPoint e a base que a gente vai utilizar é essa aqui, aula 03. Agora nós temos duas pastas aqui que também seria interessante que vocês, sempre quando começa a aula, já descarrega tudo aí. Então, esse aqui que a gente vai, é um extra que a gente vai trabalhar na gestão de filiais e projetos aí. E com certeza alguém vai ter uma aplicação imediata desse caso das cidades aí, filiais. Então eu vou agora, eu já baixei tudo isso aqui e vou iniciar o processo. A gente sempre inicia o processo com obter dados. Eu vou clicar aqui e a gente está trabalhando com o Excel, então a gente clica Excel aqui. Tá? Nós vamos trabalhar com aula 3, que é a semana 3, e vou clicar abrir. Então, se vocês olharem o passo a passo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O passo a passo, pessoal, é exatamente isso que a gente está fazendo. Olha lá. Então, o passo a passo permite que você acompanhe, além do vídeo que está sendo gravado, você pode acompanhar pelo passo a passo. Então, como eu falei para vocês, esse estudo de caso, ele só tem uma tabela, tá ok? Então, nessa etapa inicial, vamos só voltar aqui no modelo lá, nós estamos aí na etapa C, carregando os dados. Então, vou clicar aqui a base e aí eu vou dar uma olhadinha para ver se tem algum problema aqui nessa tabela.
O primeiro problema que tem, que eu já detectei, e eu preciso anotar isso para não esquecer de corrigir, é essa data. Ele começa 2/1, 4/1, vou dar um zoom aqui para vocês verem, e depois aparece null, 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 depois 5/1. Isso é muito comum a gente receber os arquivos que tem alguns programas, ao invés de repetir a data, ele deixa em branco. Significa que entre 4 e 5/1 vai repetir o 4/1. Depois repete 5/1. Então, é pura preguiça aí do sistema aí de gerar novos dados. Então, esse aqui eu preciso só anotar e, na verdade, isso precisa ser corrigido. Então, depois que eu fiz o carregamento, só lembrando aqui o modelo, aí eu vou para a etapa, dentro da etapa C, o 2 e 3, que é o Power Query, quando você clica transformar. Então, vamos lá, eu vou clicar no transformar. Então, a gente combinou que sempre a gente vai usar o transformar, tá? Então, quando a gente clica transformar, a gente vai entrar na onde? No Power Query. Como que eu sei que está no Power Query? Está escrito editor Power Query aqui em cima e tem essa opção fechar e aplicar. Se tiver fechar e aplicar ou lá editor Power Query lá em cima, ele só continua se enquanto não tiver o título. Mas depois, e vocês observem que na verdade a Power Query é uma janela dentro do Power BI. É uma etapa intermediária, né, que tem como objetivo fazer ajustes nos dados que a gente está carregando. Então, antes de fazer qualquer dashboard, vamos corrigir eventuais problemas aí, ok? Então, a gente observou aqui, carregou, né? E agora a gente vai tentar trabalhar. E aí eu vou trazer para vocês as etapas que a gente tem que ajustar de forma obrigatória. Isso aqui é o passo a passo. Obrigatória, além daquela da data lá que a gente identificou, essa aqui, remover linhas em branco, se houver colunas erradas, e o tipo de dado é obrigatório. Em todas as tabelas. Se tiver 10 tabelas, você vai fazer 10 vezes isso. Por que remover linha em branco? Porque se tiver lixo, ele conta como, se for uma transação, como uma transação. Colunas erradas, isso acaba impactando também. E o tipo de dados, às vezes, quando você importa de um grande porte, ele vem com alguma coisa errada. Então, essas três são obrigatórias. No caso aqui, a gente só tem uma tabela, então vai ficar mais fácil. Então, quando você clica na tabela, tem a opção aqui, remover linhas, e tem remover linhas em branco. Mas você podia falar, bom, essa tabela aqui é pequena, então é muito fácil eu dar um rolar para baixo. Mas se eu tiver 1 milhão de linhas, não vai ser possível fazer isso. Então você usa essa opção, remover linhas em branco. Agora, no caso de colunas, a gente vai ter a possibilidade de ir para a direita, para a esquerda
e verificar se tem algumas colunas, alguns problemas aí, coluna lixa. E a terceira coisa, nesse caso aqui não tem nenhuma coluna lixa. A terceira é verificar o tipo de dado. Se vocês observarem, a cada uma das colunas, ela tem um símbolo antes do cabeçalho. 1, 2, 3 é número. ABC é texto. 1.2 é, é com casas decimais, é de mais dinheiro aí. E tem o dia inteiro, e tem esse aqui que é data. Então a gente observa, esse aqui está 1, 2, 3 é número inteiro, tá certo. Lembra que os números ficam à direita e o texto geralmente vai para a esquerda. ABC está certo, o outro aqui, financeiro tipo também, cidade também, financeiro data, ele é data, mas tem alguns que está com problema, que a gente já anotou. O valor é 1.2, que é com casas decimais, e depois é texto também. Então, essas três coisas que a gente fez, ela já completou esse ciclo para todas as tabelas. No caso aqui, nós temos apenas uma tabela. Então, quais foram? Primeiro, linha em branco, colunas com problemas e checar os tipos de dados de todas as colunas. Tá? Em banco de dados, a gente chama isso de campos. No Excel, a gente chama coluna. Tá ok? Então, a gente já fez essa parte inicial, né? Agora nós temos uma opção aí que a gente está querendo resolver. Esse financeiro data, ela está com problema. Se vocês observarem aqui, isso aqui é 4 de 1, 4 de 1, 4 de 1. É 5 de 1, 5 de 1. Então, quando não tem nada, significa aqui que deveria repetir o de cima. Então, se eu for aqui em cima, no cabeçalho, botão direito do mouse, tem uma opção preenchimento para baixo. Então, ó, preenchimento para baixo, tá? Então, como eu fiz, botão direito, preenchimento para baixo. Mágica. Ele já fez tudo para você, então a gente já arrumou. Então, os três obrigatórios, mais esse da data que a gente identificou logo no ato de carregar. Então, essa fase do Power Query é dita fase de ajustes. Tá? Então, quando termina essa fase de ajustes, a gente tem opção lá de arquivo e tem várias opções aqui. Ó, fechar e aplicar. É a que a gente sempre vai usar. Aplicar e fechar. O fechar, ele vai sair do Power Query e não vai carregar na memória do Power BI. O aplicar, ele vai testar todos os ajustes que você fez. Tá? O fechar e aplicar, ele testa e carrega para dentro da memória do Power BI. Por que que é importante carregar na memória do Power BI? Quando a gente fizer o dashboard, ele só visualiza os dados que estão na memória. Ok? Então eu vou clicar fechar e aplicar. Essa é a única opção que a gente vai usar nesse curso aqui. Então, agora ele está carregando, ele vai falando aqui que pegou a planilha base,
E como que eu sei que ele carregou? Primeiro, aqui não é o Power Query. Por quê? Não está escrito Power Query lá em cima e não tem aquela opção de fechar, aplicar. Mas o mais interessante aqui é que desse lado direito tem uma coluna que chama dados, que está mostrando que foi carregada a tabela base. Se eu clicar esse sinalzinho de maior, ele vai mostrar todos os campos ou colunas do Excel. Então, o que que a gente fez até agora? Carregamos os dados, ajustamos os dados no Power Query e, ao fechar o Power Query, a gente carregou no Power BI. A partir desse momento, a gente está caminhando para que seja possível fazer os dashboards aí, ok? Aqueles que estão trabalhando durante a aula aí, vocês conseguiram carregar, ajustar e, e colocar os dados no Power BI, ou seja, fechar e aplicar? Ótimo. Se a gente voltar lá para o modelo que eu propus para vocês, dentro da etapa C, tem a visão modelo. Essa visão modelo é relacionar as tabelas. Nesse caso especificamente, nós temos uma tabela só. Então, não há necessidade de a gente fazer, dentro dessa etapa C, esse modelo de relacionamento. E com isso, a gente passa para a etapa D, que é novas colunas e novas medidas. E aí eu volto lá no, no passo a passo, né? E aí a gente vai começar a fazer as medidas aí. A gente já conhece duas medidas, a sum e a summax. O que que faz a sum? O que que faz a summax? A sum, ela soma os valores de uma coluna, igual no Excel. A summax, ela também soma, só que ela pode somar ou fazer mais de uma coluna. Ela pode trabalhar com mais de uma coluna aí, tá ok? Então, a diferença entre elas é que uma trabalha em uma coluna e outra trabalha com mais de uma coluna. Agora, sempre da mesma tabela. Se a gente quiser multiplicar coisas de tabelas diferentes, a gente vai ter que usar uma função nova que chama related, mas não é objeto dessa aula. Então, eu estou mostrando aqui no passo a passo, onde que a gente está. A gente vai querer, como mostrado aí, identificar as receitas, identificar as despesas, o saldo, que é a receita menos as despesas, e a margem do saldo de caixa. Nós vamos discutir o que que significa isso aí, tá? Mas só lembrando que a gente vai querer a receita e despesa. Vamos dar uma olhada nessa base. Eu vou clicar aqui do lado esquerdo e tem os ícones dashboard, os dados e o relacionamento. O relacionamento não tem nada, porque só tem um.
Os dados estão aqui, tá? E o dashboard não tem nada. Esse aqui chama Canvas, onde vão os dashboards. Eu vou clicar aqui à esquerda a tabela para dar uma olhadinha na tabela. Então, a gente mostra o nome das empresas, tá? Se é pessoa física, jurídica, a cidade, a data, o valor e se é recebimento ou pagamento. Então, se eu quiser receitas, eu vou filtrar apenas a coluna valor que tem a palavra recebimento. Se eu quiser as despesas, é o pagamento. E o saldo de caixa é uma medida menos a outra medida. Então, nós vamos fazer aqui, na verdade, uma medida que vai calcular. Agora, se a gente usar um sum em cima do valor, ele vai somar tudo, tanto receita como despesa. Então, a gente tem que fazer uma sum, mas com um filtro. E o filtro vai, através dessa coluna operação, vai pegar só aqueles recebimento e pagamento, tá? Então, nós estamos na etapa onde a gente vai fazer uma medida. Com isso, a gente vai diferenciando do Excel, mostrando todo o potencial do Power BI. Então, nós vamos fazer uma medida que vai calcular a parte de receitas. E olha a fórmula que a gente vai utilizar aqui. Eu vou mostrar aqui primeiro, aqui no Word. Lembrando que, dependendo da configuração do seu computador, esse ponto e vírgula, ele pode ser só uma vírgula. Se você usar esse ponto e vírgula e der erro, aí você muda para vírgula, tá? Então, a fórmula é essa aqui, ó. Eu vou até colocar aqui no chat. Essa é a fórmula. Receita. E aí a gente usa essa função calculate. O que que faz essa calculate? Antes do ponto e vírgula ou vírgula, ele vai perguntar: o que que você quer somar? Eu quero somar a coluna do valor. Mas é somar todos os itens dessa coluna? Não. Só aqueles cuja operação é igual a recebimento, tá? Então, eu posso copiar isso aqui ou eu posso ir digitando. Então, eu vou fazer a forma de digitando. Mas se você quiser copiar, mas para isso, a gente precisa pegar aquela opção para criar uma nova medida. Então, eu posso clicar aqui para dar uma olhada aqui onde está essa opção lá em cima de nova medida. Se vocês olharem aqui, a gente tem a nova medida aqui, tá? Então, se eu clicar nova medida, ele vai criar uma medida nova e vai colocar na parte, nessa logo aqui junto com a base. Então, nova medida. Na hora que eu faço assim, olha o que acontece. Ele coloca o cursor para que a gente possa digitar. Então, eu vou escrever, ou você copia o que eu pus no chat e cola aí, ou começa a digitar. Receitas igual. Aí a função que a gente vai usar é calculate. Eu vou começar a escrever calculate. A hora que aparecer calculate, eu clico, ele acaba de
escrever e já abre a parênteses. Aí eu quero somar a coluna valor. Aí eu ponho sum, vou escrevendo, ele apareceu o sum, e aí ele pergunta, você quer somar qual? Eu quero o valor. Então, eu não preciso digitar muita coisa. Aí eu clico aqui, valor, né? Aí então, o cálculo. Aí eu, no meu caso aqui, eu preciso fechar essa função soma. Então, o primeiro item de calculate é a soma da coluna valor. Aí, no meu caso, é ponto e vírgula. Aí eu vou buscar a informação se é recebimento ou pagamento. Como eu preciso achar aquela coluna que chama operação, eu começo a digitar operação. Aí já aparece lá. Então, a segunda parte, essa operação tem que ser igual a recebimento. Observe que a gente tem que colocar exatamente como está lá na tabela. No meu caso aqui, o R é caixa alta de recebimento. Então, vamos entender o que está. Então, esse calculate, a primeira parte é uma função DAX que soma a coluna valor. Mas soma todas linhas? Não, só aquela linha que está escrito recebimento. A hora que eu der Enter aqui, ele deve aparecer, não deu nenhum erro, ele aparece do lado de cá, como escrito receitas e uma calculadorinha. Deixa eu aqui aumentar para que vocês possam verificar aqui. Então, o calculate, a primeira parte é a soma da coluna e a segunda é o filtro, não são todas as linhas, só aquelas que está escrito recebimento. Então, se eu tenho informação de receitas, já está me ajudando bastante no fluxo de caixa para saber o que é receita, e despesa e do saldo do fluxo de caixa. Então, eu já fiz o primeiro. Opa, o Eduardo, ao invés de ponto e vírgula, testa só vírgula. Ó, eu pus aqui no passo a passo, que se não deu certo com ponto e vírgula, é porque a configuração do seu computador está como vírgula. Tá bom? Beleza. Mas aí você vai falar, pô, professor, não é melhor eu alterar a configuração do computador? A minha sugestão é não altere nada, isso vai atrapalhar outros programas de vocês. Se você ficar atento, basta trocar uma vírgula, um ponto e vírgula, uma vírgula, e os outros programas que você costuma usar, ele vai funcionar normalmente aí, ok? Então, pessoal, a gente já fez o primeiro, agora a gente vai fazer o segundo, e o segundo é igual a esse primeiro, só muda recebimento por pagamento. Então, eu vou colocar o segundo aqui para vocês, mas eu vou colocar como ponto e vírgula, viu, Eduardo? Depois você muda aí, tá? Então, essa é a outra forma. Para que eu possa fazer uma nova medida, eu sempre tenho que clicar nova medida, tá? Olha, se eu clicar aqui no ícone exibição de modelo, tem nova medida. Se eu clicar aqui também,
tem nova medida. Se eu clicar em dashboard, tem nova medida. Então, vocês podem clicar em qualquer um do lugar, né, desde que tenha essa opção aqui, nova medida, tá? Então, eu já fiz a primeira, agora eu clico novamente, nova medida, e eu vou copiar tudo aqui. Dessa vez eu não vou digitar, mas é bom que vocês treinem digitar, porque às vezes surgem alguns errinhos e a gente pode ajudar vocês, tá ok? Então é a mesma coisa, eu vou somar a coluna valor, mas não todas as linhas, só aquelas que estão escritas na operação pagamento. Então, se vocês olharem aqui do outro lado, vai ter as despesas e as receitas, ok? Então, nós já estamos caminhando aí, e aí nós temos mais uma medida que eu queria fazer com vocês, que é o saldo de caixa, receita menos despesa. Então, tudo isso para que a gente possa desenvolver o dashboard em cima daquela proposta inicial do gestor aí, tá bom? Então, se eu fazer nova medida, eu vou colocar saldo de caixa, eu vou igual, aí eu vou puxar a receita. Eu preciso escrever tudo? Não. Começa a escrever receita, ele vai aparecer. Como ele está aqui em uma calculadorazinha, já uma medida pronta. Receita menos, aí eu começo despesa. Aí ele aparece a medida e está aí pronto, pessoal. Eu dou um zoom aqui. Essa é uma medida que já existe e essa outra também. Aí eu vou dar Enter, ele vai aparecer aonde? Aqui do lado direito. Se aparecer um losanguinho aí de uma cor amarela, laranja, é que deu erro. Aí você clica nela e vai lá em cima naquela linha e refaz novamente até tirar o erro. Então aqui nós já temos, olha que legal, nós já temos despesas, receitas e saldo de caixa. Vamos ver mais outras medidas que a gente vai fazendo. Olhando aqui no passo a passo, tem uma coisa que chama margem de saldo de caixa. O que que seria essa margem? Se eu tenho a margem que é 58%, a cada 100 de receita, 58 que sobra e o saldo para pagar as despesas. Então, quanto mais alta essa margem de saldo de caixa, melhor, ou seja, vai sobrar mais para o dono aí, ok? Então, essa é uma outra medida. Eu vou colocar aqui para vocês e vou voltar lá. Então, eu já tenho três medidas. Eu vou clicar nova medida de novo. Sempre eu clico nova medida antes de criar uma nova. E aí eu vou colar aqui isso que eu pus aí no chat e dar Enter aqui. Ok? Então, se vocês conseguiram fazer até aqui, vocês terão quatro medidas que ficam junto com essa tabela aí. Só lembrando, o objetivo do gestor é identificar padrão de receita e despesa ao longo do ano. Então, a gente poderia pôr receita e despesa e ao longo do ano. E também é a possibilidade de um plano para tipo de pessoa, cidade, empresa. Então, poderiam ter alguns filtros aí, conforme o tipo de pessoa, pessoa jurídica, pessoa física, tipo de cidade, etc. Então,
A gente chegou num ponto, e se a gente voltar naquele modelo, a gente já fez a etapa A, a B, a C, a D, e a gente vai para E agora. A etapa D, que a gente acabou de fazer, a gente criou novas medidas usando o DAX, o Sum e Calculate. O Calculate, ele faz uma operação sobre Sum, por exemplo, e mais um filtro. Então, ela mistura duas coisas. Ela é uma das mais usadas junto com a Sum. Então, eu queria que vocês colocassem aí, até o presente momento, vocês deveriam ter feito 4 medidas: despesas, receitas, saldo de caixa e a margem de saldo de caixa. Quantos vocês conseguiram fazer? Uma, duas, três ou as 4? Aqueles que estão fazendo durante a aula. Ótimo. Então, pessoal, a gente vai começar a última fase, que é a parte do dashboard aí. E se eu observar aqui, isso, Alessandra, no seu caso, só lembra de trocar o ponto e vírgula por vírgula, tá bom? Aqui do lado esquerdo, a gente tem, aqui é o dashboard, aqui são as tabelas e os relacionamentos. Isso aqui a gente vai usar direto. Ou nós estamos no relacionamento logo no começo, no caso nós não tem mais uma tabela, é uma só, não tem relacionamento, nós vamos trabalhar só com a planilha ou com o dashboard, esse último aqui, esse aqui em cima, tá bom? Então, se nós vamos para o dashboard, a gente pode clicar aqui no dashboard. Então, isso aqui é o dashboard. Sendo o dashboard, todo esse espaço a gente chama de canvas. E qual que é a nossa estratégia para ajudar o gestor aí? Essa aqui é a estratégia. Nós vamos fazer um cartão total de receitas, um cartão total de despesas, um cartão que é o saldo de caixa. Nós já temos as medidas para total de receita, total de despesa e saldo de caixa. E depois a gente pode fazer um gráfico de colunas empilhadas com receitas e despesas mensais. E depois a gente vai fazer essa margem de saldo, um outro tipo de gráfico que a gente não usou, é o tipo rosca. Tá? Então, aqui a gente já tem vários visuais. Visuais é chamado dentro do Power BI todos os gráficos ou tabelas aí. Aliás, é, eu queria saber se vocês já conseguiram fazer o cadastro no Power BI, de tal forma que a gente possa usar novos visuais, não aqueles tipo padrão. Além disso, a gente vai poder compartilhar todas os dashboards com colega, com chefes e amigos. E aí, pessoal, quando vocês abrem o Power BI, já estão aparecendo o nome de vocês lá? Se vocês olharem lá no fórum, uma colega já deu a dica como fazer, quem não conseguiu ainda, porque tem que ter uma conta corporativa. Que ótimo, pessoal. É de fundamental que vocês consigam. Se depois de tudo isso não conseguir, entre em contato com o Dutra. A gente pode fazer um call,
mas isso é fundamental aí para um bom andamento do curso aí, tá? Então, nós vamos começar a fazer o visual. Antes de fazer o visual, a gente fez na aula anterior um fundo. E lembra que a gente, para fazer fundo, a gente vai no PowerPoint e salva como PNG. Eu deixei aí um, um PowerPoint, eu vou abrir para você, com alguns fundos aí. Vamos pegar ele só para mostrar para vocês. Tá vendo? Tem alguns fundos aí que seria legal vocês colocarem o logo da empresa. E aí a gente vai ter um para RH, outro para produção. Então, se vocês colocarem uma cor diferente, aí vocês conseguem criar uma identidade visual para cada setor ou departamento. Então, depois que vocês montarem isso aqui, vocês salvam individualmente, salvar como, e aí vocês vão salvar como PNG. Olha aqui, eu estou clicando, vamos supor que vocês já alteraram, aí vocês vêm aqui e salva como PNG. Ó. E esse arquivo que a gente vai usar no Power BI, tá? Então, ele vai salvar só um slide, e é esse que você vai utilizar. Então, vai ter um para produção, outro RH, etc. Então, eu vou fechar aqui. E aí, como que a gente faz todo o visual, inclusive o Canvas? Você tem duas opções aqui. Você tem escolher o visual, escolher os dados e formatar os dados, tá? Então, sempre passa pelos dois itens aí. Sempre. Escolher um visual, vai ter que passar por essas duas coisas, tá bom? Então, esse aqui, o fundo do Canvas, ele não tem dados. Então, eu não vou escolher o visual. Mas ele tem formatação. E aí, uma das opções aqui, olha, é tela de fundo. Então, eu venho aqui, olha, eu vou procurar uma imagem e o fundo que a gente quer, aula 3 fundo. Aí, se não aparecer nada, é porque vocês têm que mudar aqui a transparência. Então, tá, agora já. Então, eu arrastei a bolinha, ó, aqui totalmente transparente, aqui não, apareceu. Então, a primeira coisa que a gente faz é acertar o fundo aí, tá? Aí, a próxima etapa é começar a fazer os visuais aí. Eu vou começar a fazer isso aí. Eu vou fazer esses três primeiros e vão ficar faltando dois, que embora já tenha no passo a passo, eu vou gravar a solução e vou disponibilizar na quarta-feira o item 4 e 5. Então, nós vamos fazer o cartão
total da receita, que é uma medida, total despesa, que é uma medida, e total do saldo de caixa, que é uma medida. Receita vezes despesas mensais, a gente vai deixar para vocês tentarem. E a margem de saldo de caixa também. Então, são duas coisas novas, podem ser que gerem alguma dúvida. Nós temos o WhatsApp, tem o fórum e tem um e-mail. Então, quanto mais vocês tentam fazer, mais dúvidas surgem e mais o Dutra pode ajudar. Tá bom? Então, nós vamos fazer um cartão para as três medidas que a gente fez: receita, despesa e saldo de caixa. Então, eu vou colocar aqui receita, despesa e saldo de caixa aqui do lado esquerdo aqui, tá bom? E como que a gente faz aqui? Primeiro a gente vai escolher o visual. Onde que a gente escolhe o visual? Aqui. E a gente vai escolher cartão. Pessoal, tem um cartão novo aqui que eu não vou usar porque eu já estou acostumado com esse cartão aqui. Eu ainda não vi qual a grande vantagem dele aí, mas possivelmente em algum próximo curso eu passo a usar. Mas esse cartão aqui ainda está valendo aí. O que muda de um para o outro? Muda os locais onde a gente vai fazer formatação. Mas a ideia mesmo é colocar um valor fixo que representa muito, que bate o olho, eu vou saber como é que está a situação da empresa aí. Então, eu vou clicar cartão e aí eu vou tentar encaixar ele em um desses visuais aí. Ah, você vai fazer os três de uma vez? Eu faço o primeiro, depois eu copio e cola num jeito que eu vou mostrar para vocês aí. Então, não vou precisar fazer do zero toda a formatação, etc. e tal. Então, tá lá, no quadradinho. As duas coisas que eu tenho que fazer agora, uma vez que eu escolhi o visual, primeiro escolher qual campo. O campo é a coluna do Excel, o valor que vai aparecer por aí. Em segundo lugar, é qual a formatação que eu vou querer utilizar aí. Então, o campo que eu quero primeiro é receitas. Então, eu venho aqui e eu vou ter que pegar esse receitas e jogar para cá. Ok? Então, eu vou, clico o mouse, seguro o botão e arrasto para cá. Já está lá as receitas. Tá? Então, a receita já está pronta aqui. E aí eu posso fazer algum tipo de formatação que eu tenho interesse aí. Então, já coloquei a receita. E agora, tudo que eu fizer em formatação, primeiro eu seleciono. Ao selecionar, aparece essa bordinha, esses risquinhos mais fortes aí. Se eu clicar fora, some essas alcinhas. Se eu clicar dentro, eu já posso vir formatar. Quando eu seleciono, aparecem essas alças, significa, se eu clicar no visual, ele vai alterar aquele visual, porque pode ter vários visuais num dashboard. Então, eu vou clicar aqui e tem a opção visual e a opção geral. Tá ok? Se eu clicar aqui em valor do balão, eu posso mudar o tamanho. Ah, esse rótulo, categoria, eu particularmente não gosto. O rótulo é isso aqui. Eu gosto de pôr um título em cima. Então, eu tiro o rótulo.
No lugar do título, é aqui em geral, eu arrasto essa bolinha para a direita e clico nesse sinal de maior e aparece aqui receitas, a opção de eu colocar receitas. Eu gosto de colocar uma barrinha de fundo aí e gosto de centralizar. Então ficou receitas, 59 milhões, e aqui já ficou legal. Agora eu posso vir aqui em efeitos, essa cor de fundo, posso pôr um amarelinho, e aí eu consegui terminar o primeiro cartão. O cartão, ele vem da coluna que chama Receitas, e eu pus um título, pus um fundinho amarelo aí. Pessoal, que está fazendo junto comigo, vocês conseguiram fazer o cartão que chama Receitas? Beleza, pessoal. Só nota 10 aí. Agora, pessoal, nós vamos ter que fazer com as despesas e com saldo, que são duas medidas que a gente já fez. Eu posso partir do zero, mas eu posso vir aqui, ó, clica ele, Ctrl C, Ctrl V, e aí trago para cá. Ctrl C, Ctrl V, e trago para cá. E vou aumentar esse aqui, porque tem um espação. Então, todos estão iguais. Mas com isso, mas está padronizado, mesma cor, tamanho, negrito. Eu vou para essa segunda aqui e vou dar uma olhada do lado de cá e eu vejo que ele está como receitas. E, na verdade, são despesas. E eu vou buscar, então, as despesas e colocar nesse lugar. Tá? E eu coloco em cima e ele sobrepõe. Eu poderia clicar o xizinho, né? Deixa eu ver se eu... Ó, se eu vier aqui e colocar os dois aqui, se por acaso aparecer os dois, o xizinho você clica um. Então, as despesas deu aqui negativo. Só que ainda o título está receitas. Eu seleciono esse visual, venho aqui em formatação geral e o título é despesas. Opa! E esse último aqui, que é saldo, eu posso vir aqui também já no título e colocar saldo, mas falta eu acertar o saldo aqui. Então, quando eu seleciono ele aqui, clico aqui nessa parte que são os dados e está escrito receita. Eu posso apagar a receita aqui e arrastar o saldo aqui. Pronto. Tá? Peraí, estou vendo aqui. As despesas é menos 25. Acho que está errado alguma coisa aqui, né? Ah, olha aqui, pessoal. Eu nem percebi isso aqui. Eu já vou responder para você, Alessandro. Olha o que eu fiz aqui. Eu nem me atentei para isso. Quando eu fizer, como as despesas já são negativas, basta você somar um com o outro. Então, esse saldo aqui, se eu vou clicar aqui o saldo de caixa,
Quando eu clico o saldo de caixa, aparece aqui em cima a fórmula que eu utilizei. E não é receita menos despesas, é receita mais despesas, porque a despesa já está negativo, e negativo com negativo dá positivo. Então, eu simplesmente vou vir aqui e dou Enter aqui. Na hora que eu dei Enter, ele já atualizou aqui. Tá? Então, de 59 você tira 25, dá o 34 aí. Tá? Então, a Alessandra está perguntando aqui, eu peguei 59 mil, selecionei, vim aqui no formatar visual, no valor do balão, tem as opções aqui de exibir unidades e casas decimais. O exibir unidade, ele não põe em milhão, não escreve mi, se puser nenhum, ele põe tudo. Se eu pôr milhares, e se eu pôr milhão, ele está ali. Se eu quiser uma casa decimal, eu ponho uma. Se eu não quiser, eu coloco zero. É isso que você estava Professor, perguntando? Pois não. a Adri aqui, você poderia passar rapidamente novamente, só a parte que você colocou o título nesses cartões, por favor? Pois não. Vamos lá. Primeira coisa, Adriano, é você selecionar o visual. Depois que selecionou o visual, você tem que vir aqui em formatar o visual que você selecionou, tá? E aí tem duas opções aqui, ó, visual e geral. E uma das opções do geral é o título. Aí eu clico no maior aqui e ele vai ter várias opções. Eu escrevi receitas e aqui tem a opção cor de tela do fundo. Aí eu escolhi o amarelinho e alinhamento eu centralizei. Então, selecionei, fui na pincel, geral, título, coloquei a opção título aqui. O título, pessoal, se você não tiver ticado essa opção, ele não aparece. Olha, tá vendo? Eu tenho que ticar ela, ele aparece verdinho ticado. Aí embaixo permite eu escrever receitas e permite pôr fundo e centralizar. Então, é importante que tenha sido selecionado essa opção título, senão não abre a opção aqui para você digitar. Muito obrigada. De nada. Então, pessoal, nós temos aqui receitas, despesas e saldo. Lembrando que o saldo que eu coloquei aqui, eu tinha colocado receita menos despesa. Mas como a despesa já é negativa, basta somar os dois. Eu vou acertar lá no passo a passo, talvez ele esteja errado. Tá ok? Agora, o que mais que a gente tem que fazer e que eu vou tentar agora fazer uma outra atividade aí. Nós temos aqui o gráfico com receitas, despesas e mês a mês. Quando vocês forem buscar a data, vocês dão uma olhada aqui, olha, financeiro data, hierarquia. Financeiro data, hierarquia, ele pega só o mês das datas aí, ou só o dia, o trimestre, ou só o ano. Então, eu não preciso criar uma coluna com mês, trimestre e ano. Eu simplesmente vou lá na data, clico a setinha para baixo, até em hierarquia, clica de novo e escolhe o mês
a data aí. Agora, pessoal, em 2040, eu vou tentar passar para você uma outra coisa muito interessante, tá? Eu vou até fechar esse aqui. Ainda faltam 2 gráficos para que vocês possam fazer, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns. Um caso interessante que pode ser útil para muita gente aí. Eu vou na minha pasta aqui que eu tenho, na semana 3. Na semana 3, pessoal, se vocês observarem, tem uma pasta que se chama Cidade Inicial e Cidade Final. O que que tem na cidade inicial? Tem vendas de Manaus, Curitiba e Salvador. Poderia ser projeto 1, projeto 2, projeto 3. Então, eu criei uma pasta onde eu vou hospedar todas as vendas das minhas filiais, ou todos os projetos que eu tenho na empresa. Essa pasta, ela pode ser um Google Drive, um OneDrive, onde as pessoas vão colocando as informações lá. E nesse caso específico de vendas, se Curitiba tiver novas vendas, o que que ela faz? Simplesmente ela substitui esse aí pelo novo arquivo de vendas. O arquivo de vendas é cumulativo. Se eu tenho 2 meses, põe mais um, ficam 3, 4, assim. E com isso a gente vai poder analisar uma série temporal das vendas da empresa ou desempenho de projetos, etc. Tal. A única coisa que a gente vai exigir das filiais ou dos gerentes de projeto é que faça o mesmo arquivo Excel. Ou seja, os dados que vêm de Manaus, os dados que vêm de Curitiba são iguais. Os dados não, desculpa, a estrutura. Vamos abrir aqui. Demorando um pouquinho. Já chegou. Olha aqui, pessoal. Então, a primeira coluna é a cidade, a segunda é a data, vendas, número da loja e a quantidade aí. Então, pessoal, a partir do momento que eu tenho as informações, por exemplo, de venda por cidade, e à medida que eles vão vendendo novas vendas, né? A linha 2 é uma venda de Manaus, vendeu 2 itens no valor de R$ 45,27. Então, se todo mundo tiver a mesma coluna, eu vou conseguir avaliar da seguinte forma. Eu vou criar um Power BI, onde ele vai analisar as vendas de todas as filiais. Basta você colocar o arquivo que tem as mesmas colunas dentro de uma mesma pasta ou dentro de um mesmo disco virtual, pasta virtual, tipo OneDrive ou Google Drive. Isso significa que uma vez eu montei o dashboard, eu não preciso fazer mais nada, só clicar o botão atualizar. Então,
vem uma nova filial que não tinha antes, eu jogo na pasta e clico atualizar no dashboard. Então, ele vai mostrar todas as operações que foram feitas com as novas atualizações. Então, pessoal, isso tem uma utilidade muito grande, seja para alguma coisa assim, olha, que a gente vai fazer. Ó, tá vendo? Salvador, Curitiba e Manaus. Se aparecer uma nova cidade, ele vai aparecer automaticamente aqui. Eu faço um dashboard e coloco tudo, todas as filiais dentro da mesma pasta. Aí eu pergunto para vocês aí, vocês que trabalham nas empresas aí, vocês estão avaliando projetos, estão avaliando produtos. Se vocês tiverem condições e cada equipe, cada projeto, cada filial mandar os dados para você, você joga numa pasta, clica atualizar e atualiza o dashboard. E aí vocês mandam um link para a diretoria e automaticamente, quando alguém coloca um valor novo, ele clica atualizar e vai ver o resultado imediatamente. Vocês que estão aqui nesse curso, vocês conseguem visualizar alguma aplicação utilizando esse modelo na sua empresa? Porque se tiver, pessoal, aí eu posso ajudar vocês a montarem alguma coisa desse tipo. Isso é um processo de automatização total. Agora, a única obrigação é que todo mundo use a mesma estrutura, são as mesmas colunas. Então, pessoal, vamos tentar montar isso para ver como é que funciona aí, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Essas informações estão lá na pasta dos arquivos, né? Então, tem uma aqui que chama cidade inicial e vem 3 arquivos. Inicialmente, eu criei um Salvador modelo e, e repassei para as outras unidades. Espera aí. A Alessandra está perguntando uma coisa. Os dados têm que criar, mas ou eu não sei se ficou muito claro para mim. Mas você pode ter na sua máquina, tá? Uma pasta, a pessoa manda por e-mail e você joga dentro da pasta. Ou pode ter uma pasta comum, um drive virtual, as pessoas jogam lá. O dashboard que você desenvolveu, ele olha aquela pasta, carrega os dados e gera um dashboard. E você vai mandar um link para o seu diretor, e esse link, cada vez que ele atualiza e alguém põe uma coisa nova, ele já vê o resultado automaticamente. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, Alessandra, mas se não, você pode perguntar. Então, vamos lá, pessoal. Então, eu vou clicar aqui. Vamos criar um. Eu estou criando um novo dashboard, tá? Eu pus aqui relatório em branco, obter dados. E aqui, pessoal, eu vou usar pela primeira vez esse item aqui, mais.
Então, eu não peguei o Excel, peguei esse mais, e a hora que clica esse mais, ele mostra o número de formatos que ele consegue pegar. Ele consegue pegar, inclusive, direto do banco de dados. Tá ok? Então, uma dessas opções que tem aqui, pessoal, chama pasta. Ou seja, eu quero pegar dados, todos os arquivos que tiverem na pasta. Se tiver 2, eu faço um gráfico de 2. Se tiver 10, eu faço um gráfico de 10 automaticamente. Eu faço apenas uma vez, gera um dashboard, gera um link para o chefe e falo, olha, agora, qualquer momento você pode clicar, você vai ver os valores. Aí eu combino com as filiais para colocar toda segunda-feira e aí na terça-feira o chefe já vai ter uma nova fotografia da empresa aí. Eu vou clicar pasta, conectar. Então eu fui obter dados, mas veio muitas opções e eu escolhi pasta. Então aparece pasta aqui e eu vou procurar a pasta que eu defini que serão carregadas as filiais aí, tá? Então vamos lá. Semana 3, cidades inicial. Nessa cidade inicial, eu vou clicar aqui e vou dar OK. Então, eu estou carregando o que tem lá hoje. Se vocês olharem lá, tem o Salvador, modelo que eu passei para Curitiba, que passei para Manaus. Todo mundo mandou as suas vendas lá, tá? Então, aqui eu vou clicar transformar dados, tá? E essa opção transformar dados, a gente já está acostumado a usar transformar, e eu vou clicar aqui em transformar. Então, ao Eduardo, não sei se você viu, Eduardo, eu fechei todo o Power BI para não misturar com o que já existia, tá? Teoricamente daria para fazer junto, mas às vezes confunde um pouquinho, porque as tabelas acabam ficando lá abertas, tá? Hum. Então, Eduardo, eu fui lá abrir pasta e peguei uma pasta que tinha Curitiba, Salvador e Manaus. Junto com aquela pasta dessa semana, tem outras cidades que a gente vai fazer uma brincadeirinha e jogar cidades novas depois. Será que o arquivo que eu deixei lá para você está... O Eduardo, quais são as cidades que está aparecendo Não, aí? professor, tá certo. A questão é só que quando eu fui carregar o arquivo, eu estava com com o arquivo de Manaus aberto. Daí ele puxou os três e o arquivo temporário que estava aberto. Aí só Ah, tá fechei bom, e carreguei de novo. tá ótimo. Então, pessoal, então eu primeiro estou ensinando o Power BI como fazer o processo. Depois eu nunca mais vou fazer. Só vou clicar atualizar. Jogo o arquivinho na pasta, atualiza. Joga o arquivinho, atualiza. Se eu mandar o link do dashboard para o chefe, eu não preciso nem mandar e-mail para ele mais. Tá ok? Então, agora a gente tem que prestar atenção aqui, ó. Um tente. Tem duas setinhas para baixo. Aí eu clico nessas duas setinhas para baixo. E aí ele aparece
algumas coisas que eu vou comentar aqui com você. O arquivo de amostra é, no nosso caso, Salvador. A base de dados que a gente vai utilizar é essa aqui, tá? Então, vamos ver como que a gente faz aqui. Primeiro arquivo, Salvador. A base que a gente vai usar é essa aqui, tá? Então, todas as planilhas que existem no modelo, se você pegar Salvador, a planilha chama base de dados. Se você pegar Curitiba, a nome da planilha chama base de dados. Eu não estou falando o nome do arquivo Excel. O nome do arquivo Excel pode ser qualquer um, de preferência com o nome da cidade para a gente saber. Agora, lá dentro, aquela estrutura com as colunas e o nome da planilhinha, daquela abinha, ela chama base de dados. É importante que seja o mesmo. Se não for o mesmo, vai dar erro. Então, o que que tem que ter igual para todas as cidades? Todo o nome do cabeçalho são iguais e o nome da abinha também é igual. Então, eu coloquei aqui que Salvador é o modelo e a planilha da abinha chama base de dados. Então, eu estou falando para o Power BI, qualquer arquivo que chegar de qualquer cidade do Brasil tem que ter as mesmas colunas e o nome da abinha base de dados. Eu vou dar OK e vamos ver o que que ele faz aqui. Olha o que ele fez. Ele misturou Salvador. Vamos ver. Curitiba. Ele misturou em Manaus. Ele misturou as três. OK? Então, ele misturou as três coisas aí. Tá? Então, se tivesse 10 cidades, ele iria misturar as 10 cidades. Então, vamos ver como é que funciona. Então, a primeira vez, eu fiz com 3 cidades. Mas eu sei que vão ter mais cidades ao longo do ano. Tá bom? Então, eu estou no Power Query. Eu não preciso ajustar nada. Eu vou ao arquivo e aplicar. Foi isso que a gente aprendeu. Então, ele está carregando para a memória do Power BI. E aí, se vocês olharem aqui do lado, ele já carregou na memória do Power BI todas essas informações aí. Então, eu poderia, por exemplo, ir aqui em exibição, que aqui é o dashboard, e fazer um visual qualquer, tá? Então, eu posso pegar, deixa eu ver qual é o tipo de gráfico que eu coloquei lá. Eu pus o gráfico de colunas empilhadas, mas acho que pode ser. Então, eu pus aqui gráfico, colunas e linhas, porque eu vou usar um deles como coluna e linhas. Mas poderia ser outro, não tem problema nenhum. Então, no eixo X, eu queria colocar as cidades. No eixo Y, eu queria colocar as vendas. Então, olha aqui, pessoal. Eu tenho aqui Salvador, que vendeu somando as vendas, Curitiba e Manaus. Tá? Então, é a soma das vendas que tem aqui. Então, o que que acontece, por exemplo, se Salvador mandar um novo arquivo?
eu vou ter que pegar e jogar e substituir aquele lá. Mas eu não vou colocar apenas o que foi incluído a mais. Eu sempre vou acumulando as vendas, de tal forma que eu possa avaliar ao longo do tempo como foi as vendas aí. Então eu tenho essas três cidades aí, certo? Eu vou só tirar aqui para você, para um pouquinho aqui do lado, e vou aqui na cidades final. Tem mais duas cidades aqui, acabaram de entrar. Deixa eu ver aqui. Ó, tem mais duas cidades, três: Rio de Janeiro, Vitória e Goiânia entraram aqui, Curitiba e Manaus. Ó, Vitória, Goiânia e Rio de Janeiro. Essas filiais mandaram o arquivo. Se vocês abrirem esse arquivo, as colunas são iguais e a abinha chama a mesma coisa. Isso. Vitória, Goiânia e Rio. Eu vou pegar Vitória e Goiânia, Ctrl C. E vou vir aqui em semana 3 e cidades inicial, e vou vir aqui, Ctrl V. Agora, pessoal, aqui apareceram, tem 5 cidades. Aí você fala assim, ó, mas olha aqui, ó, os dados são 3. Aí eu venho lá e vou clicar atualizar. Ó, olha, já apareceram as novas cidades. Então, quando alguém colocar as novas filiais lá, basta clicar atualizar. Espera aí, mas tem o Rio de Janeiro. Então eu vou lá, no meu caso aqui, pego a cidade final, pego o Rio de Janeiro e vou colocar. Isso podia ser um drive virtual. E venho aqui, Ctrl V. Se eu fiz isso aqui, agora eu vou clicar atualizar. Deu erro. E agora, pessoal? Não era isso que estava combinado. Fiquei testando o dia inteiro e deu errado. Vamos fechar aqui e vamos abrir o Rio de Janeiro. Vamos ver se eles mandaram certinho, porque lembra que a gente exigia que tivesse todas as colunas iguais e a abinha chamasse base de dados. Então vamos olhar aqui. Esse é Rio de Janeiro. Cidade, data, vendas, loja. Tá certinho aqui. Vamos ver embaixo aqui. Olha como é que chama a abinha. Dados. Como que a gente combinou? Ia chamar? Vocês lembram? Base de dados. Base de dados. Em relação licença, professor, em relação ao tratamento da planilha, por exemplo, nessa aí poderia ter as situações de linhas zeradas, isso influenciaria também? É, o que que você quer dizer com linhas zeradas? Porque a partir da 160 não tem nada. Eu falo, por exemplo, uma quantidade lá da 148, não ter a quantidade. Ah, tá. Não, aí ele simplesmente não vai somar isso. Mas o importante é que tem as colunas e a abinha. Eu vou abrir uma outra aqui, só para a gente ver o nome certinho, para não ter problema, não. Ó, base de dados, o primeiro B maiúsculo. Ó, eu vou pôr certinho para não. Vou habilitar aqui.
base, dados. Então, eu já assumi aqui, isso é culpa do pessoal do Rio, que a gente combinou e eles resolveram mudar. Então, já tem naquela pasta todo mundo e eu vou vir aqui e clicar atualizar. Opa, Rio de Janeiro, está aqui já. Então, pessoal, a gente podia fazer um gráfico melhor, com rótulos, alguma coisa. Vocês vão ver lá no passo a passo que realmente dá para você fazer alguma coisa. Agora vamos imaginar, por exemplo, que tem equipe de vendas, tem projetos, aí você põe a carga horária de cada projeto, aí o pessoal tem que mandar para você todo mês quanto que é a carga horária, quantos projetos eles começaram, quanto eles finalizaram. Então, vocês deveriam fazer uma planilha comum a todos. A partir do momento que você tem a planilha comum, vocês pedem para ele mandar. Teve uma turma que falou assim: eu não posso deixar no Google Drive, que um vai ficar olhando o do outro. Perfeito. Então, peça para que eles mandem por e-mail, aí você recebe e joga lá na área. Agora, o link para o dashboard, você manda para o chefe uma vez só. Cada vez que ele quiser atualizar, ver os dados atualizados, ele clica no link e acabou. Agora, se são dados que não têm sigilo entre as equipes, aí você pode criar um OneDrive, um Google Drive, e aí você passa a fazer o dashboard coletando os dados da pasta do OneDrive. E com isso, você não precisa fazer mais nada. A única coisa que você precisa fazer é mandar o link para as pessoas e acabou, não precisa mais nada. Esse link que você manda, ele só consegue ver, ele não consegue alterar nada. Mas, importante aí, se chegar um outro arquivo do Rio de Janeiro, você apaga esse. Se for o mesmo nome, só copia por cima, né? E aí você põe um novo que vai conter os dados antigos, mais o desse mês novo, ou dessa semana nova aí. Então, esse é um recurso que ajuda muito no processo de automatização aí dos processos. Imagine você não ter que ficar toda hora analisando os dados, recebendo os dados, juntando os dados. Imagina, você tem que juntar as planilhas e depois fazer o dashboard. Agora acabou. Você manda, esse é o padrão. Se der um errado, você vai logo saber. E você já avisa eles que mandou a BIM o nome errado, tá? E com isso você vai tendo a informação. E aí eu posso ter filtros. Eu quero pegar só Rio de Janeiro, quero só pegar Professor, Curitiba. Pois não. se eu tivesse a necessidade de ter uma ordem entre essas cidades, por exemplo, sempre Goiânia está em primeiro lugar no meu gráfico, independente da quantidade que ela tenha executado em vendas. Eu consigo, fazer essa classificação no filtro para deixar as cidades na ordem que eu gostaria, no caso? Eu acho que daria para fazer sim, porque se eu conseguisse, por exemplo, ó, se eu ver aqui mais opções, eu posso classificar em ordem crescente, decrescente, no caso é pelo nome, né? Mas se eu pusesse um número antes do nome, 01, 02, 03, 04, e pusesse classificar em ordem crescente, ele iria classificar. Então, era só na cidade, você colocaria o nome antes, né? Primeiro, se é primeiro Goiânia, você põe 01 traço Goiânia, 02 Salvador, e aí Entendi. mandaria classificar, funcionaria. Entendi. Eu pergunto porque eu tentei fazer com índice, de pluviometria. E aí, quando eu joguei os meses, né? Ah, tipo, janeiro deu tantos milímetros, fevereiro tantos milímetros. E ele não conseguiu colocar janeiro, fevereiro, enfim, na ordem. Ele jogou pela quantidade máxima e mínima.
Ah, é? Depois manda para mim, eu Sim, dou uma olhadinha. tá bom, É, aí a gente, mas dá para fazer sim, tá tá bom, bom? muito Manda para o meu obrigada. e-mail particular. Não precisa mandar a base toda, não. Só algumas linhas já dá para a gente avaliar, tá bom? Tá bom, obrigada, professor. De nada. Mais alguém aí vê uma aplicação, mas precisa tirar alguma dúvida em relação a como poderia adaptar para o seu caso? Bom, pessoal, acho que hoje já tem muita coisa nova aí. Ah, o Eric aqui perguntando das aulas gravadas. Olha, o, o Eric, se eu ver aqui na disciplina, homepage, tá? O passo a passo fica na semana, tá? Mas se vier aqui na homepage, aulas gravadas, ó, nesse item aqui, ó, aqui estão todas as aulas gravadas, tá? E dentro de meia hora, mais ou menos, já tem a aula de hoje aí. Deixa eu ver o que mais. Professor Virgínia. No TIM tem aplicação. Ó, Virgínia, eu não sabia disso aí. Eu vou até marcar aqui e vou testar aí, tá bom? Tá joia, professor. Obrigada. E aí a semana que vem eu te falo isso aí. Perfeito. Não, Obrigada. não sabia. Não sabia, já vou aprendendo também. Então, tá bom, pessoal? Então, aqueles que quiserem uma mentoria, já vai entrando em contato, porque já estamos no meio do curso já, para tentar conversar e a gente pode marcar um call, tal, para ver o que que eu vou poder ajudar ou não, tá bom? Mas a ideia é que vocês mesmos façam com a minha supervisão aí, tá bom? E aí a gente vai conversando lá no WhatsApp da mentoria aí. Mas esse pode mandar lá no WhatsApp ou pode mandar por e-mail, mas vamos definindo o que que você está querendo fazer aí, tá bom? Então, na quarta-feira, eu já coloco aí os vídeos do que faltou para que a gente terminasse a semana de fluxo de caixa. Então, está faltando um gráfico de rosca e depois mais um outro gráfico que vai avaliar receita, despesas ao longo dos meses aí, tá bom? Então, se não tem mais nenhuma pergunta, a gente vai finalizando por aqui aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção aí. Boa noite, pessoal.